Bom, são 10h04 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Gabriel do Gabs Crypto Life e vou fazer a análise completa do Bitcoin e explicar para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin e por que ele tem caído. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma análise e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. QR Code está aparecendo aí na tua tela. Vamos para o gráfico aqui. O Bitcoin que ele está amargando uma queda desde domingo, desde o dia 29, tá? Se a gente pegar lá desde o dia 29, a gente está tendo mais ou menos aí, chegou a ter um pouco mais de 9% de queda, tá? E hoje a gente está falando aí de 8% mais ou menos, né? Se a gente pegar lá do dia 29 até hoje, tá? 8% de queda. O Bitcoin que hoje fez a mínima em 60.703 e a máxima em 61.928. Ele que voltou aqui para dentro da nossa bandeira de alta, tá? Nesse momento, estressando o suporte de 61 mil dólares, 60.800, que seria essa linha azul aqui. O que está segurando o preço do Bitcoin nesse momento, tá? Nesse momento, a gente tem esse suporte segurando o preço do Bitcoin, mas logo embaixo, a gente já tem aqui a nuvem de Shimoku, a upper da nuvem de Shimoku, aqui na região de 59 mil dólares, 59.700, 59.800. Então, é bem possível que o Bitcoin venha encontrar esse ponto da nuvem aqui, ou até mesmo busque o interior da nuvem. A gente rompeu a nuvem de Shimoku lá no dia 17 e o preço tende a vir encontrar a nuvem, tá? Tende a buscar o interior da nuvem. Se não tivesse acontecido esses ataques de Israel, muito provavelmente a gente encontraria a nuvem mais aqui em cima, lá na região de 62, 63 mil dólares. Mas, basicamente, o ataque do Irã a Israel e esse medo de uma nova frente na guerra, essas tensões geopolíticas, fizeram com que o Bitcoin tivesse essa correção, tá? E aí ele veio, muito provavelmente ele vai buscar aqui ou o topo da nuvem de Shimoku ou até mesmo o interior. Se ele for buscar o interior da nuvem, a gente vai ter dois pontos de suporte, que são as medianas em conjunto, tanto do canal de Keltner quanto da banda de Bollinger, tá? Essa região aqui seria uma região bem forte para o Bitcoin vir buscar, que seria na região de 58 mil dólares, 57.900. Então, acho bem provável o Bitcoin vir buscar a casa dos 57, tá? Não seria nenhum desespero o Bitcoin vir buscar a casa dos 57. Porém, eu vejo alguns analistas falando que o Bitcoin vai fazer um fundo aqui em 52 ou até mesmo 54. Não descarto totalmente essa possibilidade, mas eu acho improvável vir fazer esse fundo aqui se Israel não der uma resposta mais forte. Eu acho que a gente pode até vir tocar aqui esse suporte 52, tá? Quiçá até o fundo da nossa bandeira, dependendo da resposta de Israel ao ataque do Irã. Mas eu não acho que vai ser uma resposta muito dura. Eu vou explicar o motivo dessa minha opinião nos fatos na sequência desse vídeo. O que eu acho é que esse momento é um momento de oportunidade de compra. É claro que vocês precisam fazer suas próprias análises e distinguir o que os senhores precisam fazer com o dinheiro de vocês, mas eu acho que esse momento é uma oportunidade de compra. Enquanto o preço estiver lateralizando aqui, eu sempre vou falar que é um momento de compra, tá? Quando o preço romper isso aqui definitivamente para fora, é uma outra coisa e não vai ter ponto seguro de entrada. Por que eu estou achando, por que eu falo que o preço do Bitcoin a curto prazo sofre esse impacto, mas a longo prazo não muda nada? Pelo contrário, eu já falei ontem no vídeo para vocês que se o Bitcoin, vamos supor que o Bitcoin tivesse rompido isso daqui, não tivesse parado, tivesse uma alta aí de 12% além dessa alta que ele teve aqui atrás no dia 18, tá? Aqui no dia 17. Vamos supor que ele viesse tocar aqui a região de 70, 71 mil dólares. A gente está falando de 25% de alta.
Se isso acontecesse, muito possivelmente o Bitcoin não ia ter força para romper essa região e ele ia ter uma correção muito forte. A gente provavelmente ia fazer um fundo gigante. Então é por isso que essas correções são controladas desde que a gente continue. Não vou falar numa tendência de alta, porque a gente ainda não está de fato numa tendência de alta, mas que a gente continue buscando engrenar nessa terceira onda. Por quê? Quando a gente corrige, isso dá indícios de que numa alta, quando a gente vier estressar essa região, ou a gente vai romper de primeira, ou a gente vai bater, vai corrigir um pouquinho e vai voltar tendo força para romper. Que a gente não vai ter um dumping muito agressivo quando viermos tocar nessa região de 70 e 71. Eu quero trazer para vocês o gráfico mensal para vocês olharem uma coisa interessante. Em épocas de colapso, quando o mundo tradicional sofre, o Bitcoin tende a entregar uma alta, tá? E todo ciclo a gente vivencia isso. E recentemente, lá na época da pandemia, que parece que foi ontem, quando teve o nosso primeiro caso, nosso evento pandêmico, que foi lá em novembro, dezembro de 2019, o preço do Bitcoin estava na casa de $3.500, tá? O que aconteceu quando veio o evento pandêmico, quando o mundo tradicional colapsou? A gente teve mais de 1000% de alta, fazendo o Bitcoin buscar ali os $64 mil em novembro de 2021. Tá? Aliás, buscar os $69 mil em novembro de 2021. Depois disso, iniciou-se o inverno cripto normal, que formou esse nosso grande padrão xícara, com a nossa alça bem definida. Gosto de lembrar para vocês que a gente não perdeu esse padrão xícara, esse aqui é um padrão altista ainda, que veio nesses meses subsequentes. Hoje, a gente está vivenciando uma tensão geopolítica grande que talvez a gente não vivencie no mundo desde a Guerra Fria. A gente está vivendo uma tensão grande entre Ucrânia e Rússia, principalmente com a possível eleição do Trump, onde o Trump vai cortar o apoio, o dinheiro, a verba à Ucrânia. E cada vez mais o conflito de Israel se intensificando. Por quê? Eu vou tentar resumir o caso aqui para vocês. Primeiro, a gente já sabe o que ocasionou isso aqui, essa queda. O quê? Foi quando o Irã resolveu atacar Israel com mais ou menos 180 mísseis, tá? Um ataque forte, um ataque grande a Israel, em retaliação ao Israel ter invadido, ter feito uma incursão terrestre ao Irã nesse momento. Quando Israel decide entrar em guerra com o Hezbollah, basicamente contra o terrorismo de maneira geral, uma coisa é entrar em guerra com o Hamas, que é um grupo terrorista separatista. Outra coisa é entrar em guerra com o Hezbollah. Por quê? Já se sabe que o Hezbollah tem presente entre suas lideranças membros políticos do Irã. Então, quando Israel decide declarar guerra ao terrorismo, ao Hezbollah, Israel basicamente declara guerra ao Irã, diferentemente do que estava acontecendo com o Hamas. Então, quando Israel invade o Irã, quando Israel faz os ataques do Pagers, os ataques dos walk-talks que explodiram, e provou para o mundo que eles podem atacar qualquer pessoa em qualquer lugar no Oriente Médio, o Irã teve que responder e respondeu massivamente, o que fez essa queda não só no preço do Bitcoin, mas na bolsa. A gente teve Apple, Nvidia caindo 3%, 2%, enfim. O setor de tecnologia em geral sofre, enquanto o setor de segurança militar tem um pump. Tá? Então, basicamente, o Irã afirmou que fez esse ataque e afirmou que o ataque cessou. Porém, o Israel prometeu uma resposta. E é aí que está o agrave dessa situação e o medo do mercado. Por quê? Foi isso que fez o mercado sair da ganância e voltar para o neutro, se caminhando para o medo. Por quê? Dependendo de como seja esse ataque a Israel, as tensões vão ficando cada vez mais tensas. E o Pentágono já prometeu estar pronto e preparado para apoiar incondicionalmente Israel caso a guerra
se espalhe a algo maior. Se Israel retaliar de forma grande o Irã, e o Irã, em contrapartida, irá atacar de forma grande, porque apesar desse ataque do Irã e Israel ser um ataque de impacto, foi um ataque previsto, os alarmes soaram, e não teve nenhum dano tão grande a Israel, não teve nenhum ponto estratégico importante sendo destruído e nenhuma baixa de povo israelita. Os israelenses basicamente correram para abrigos subterrâneos, e quando Israel soou que estava disponível para sair dos abrigos, que estava seguro, o próprio Irã disse que os ataques tinham cessado, nenhuma baixa. A única baixa que teve foi na Palestina, porque diferentemente de Israel, onde todo mundo correu para bunkers, na Palestina, muita gente foi para a rua para olhar as explosões dos antidrones, das proteções contra os drones. E aí esses retalhos, essas sobras, digamos assim, acabaram ocasionando uma baixa na Palestina. Tá? Então esse ataque do Irã, apesar de ser um ataque grande, não foi um ataque tão prejudicial a Israel. Porém, se Israel terá que responder esse ataque, isso é um fato. Mas se o ataque for grande e o Irã responderá grande, um ataque forte, o Pentágono vai ter que mobilizar tropas, vai ter que entrar na guerra para não tornar, como foi lá na luta contra o terrorismo, lá em 2000, 2001, na era Bush, os Estados Unidos vai ter que ser mais impactante nessa guerra contra o terrorismo. E se os Estados Unidos de fato entrar na guerra, a Rússia terá que entrar na guerra a favor do Irã. E aí, desta maneira, a gente provavelmente estourará uma terceira guerra mundial. E terceira guerra mundial nos dias de hoje, não tem como não pensar em uma guerra nuclear. Apesar de eu achar que essa possibilidade é muito baixa. Se fosse para acontecer, teria sido mais fácil ter acontecido entre Ucrânia e Rússia. Até porque a Ucrânia, junto com as armas do Ocidente, tem dado um trabalho danado para a Rússia. Não vou falar que a Rússia está perdendo a guerra, mas a Rússia achou que seria mais fácil. Então, se fosse para a Rússia, de fato, ter ocasionado, levado à Terceira Guerra Mundial, teria sido naquela guerra. Então, eu acho que existe uma possibilidade pequena. Mas vivemos num mundo de especulação. E esse medo dessa terceira grande guerra fez com que esse caos acontecesse. Tudo caiu, Gabriel? Não. Setores de tecnologia caíram. Apple, Nvidia, Tesla, enfim. Esse setor de tecnologia caiu. Porém, o setor de commodities, principalmente petróleo e ouro, subiram. E o porquê que o ouro subiu? Isso tem tudo a ver com o Bitcoin. A gente teve, depois de 8 dias de entrada líquida bruta, uma saída líquida de basicamente 242 milhões de dólares de saída depois de 8 dias de entrada. Por que teve esse dinheiro de grandes players saindo dos ETFs? E isso impactou o preço do Bitcoin, obviamente. Porque basicamente existe ainda um tipo de investidor que classifica o Bitcoin como, obviamente, um setor de risco e de alta volatilidade. Então, eles saíram do ativo do Bitcoin, principalmente com o tanto de liquidação forçada que está tendo. A gente já teve mais de 150 mil traders liquidados e mais de 521 milhões de dólares em liquidação forçada. Então, basicamente, esses investidores tiraram o dinheiro de um ativo de risco e foram para as commodities que tendem a subir a curto prazo nesse momento, principalmente o ouro. E é por isso que o ouro teve um aumento. Os ETFs de Bitcoin saíram do mercado e foram para ETFs de ouro. Basicamente, isso tudo é o motivo do preço do Bitcoin ter caído, tá? Se a gente for olhar a liquidação, só hoje a gente teve 145 milhões de dólares em liquidação. Desde que começou os ataques, a gente está falando de mais de 521 milhões de dólares em liquidação e 150 mil traders liquidados, tá?
Mas isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá atrás, no dia 13, aqui, cadê? 13 de abril, o Irã atacou com drones Israel de forma impactante. E a gente teve uma queda parecida. A gente teve 8% de queda aqui no dia 13 no preço do Bitcoin. Chegamos a ter aqui 8% que teve aqui nesse dia e chegamos a ter fazer o nosso fundo aqui em 16% depois. Mas aí, rapidamente, ali em mais ou menos 30 dias, voltamos a estressar um patamar aqui em cima, o patamar de 70 mil dólares. A gente está falando de abril. Abril, a gente teve 14% de baixa. Tá? 14% de baixa, o que não é algo normal, porque a média é de 12%. E isso tudo cria esse caos no mercado. Consequentemente, em setembro, a gente recuperou essa queda normal. Se vocês olharem o ano de 2024, que é um ano de halving, o Bitcoin tem acumulando altas exponencialmente proporcionais. E Uptober começou, depois de um setembro espetacular para o preço do Bitcoin. Gente, a gente está hoje no dia 2. Nossa vela acabou de começar entregando 2%. Mas a média é de mais ou menos 23% de alta. É óbvio que essa média caiu um pouquinho aqui por conta desse menos 2,95%. Mas a média é de 23% de alta nesse mês. Então não é motivo para segundo dia do mês, depois de tudo isso que eu falei aqui, teve esse problema, o preço veio retornar, vocês se desesperarem. Eu vejo como um momento de oportunidade de comprar focado no preço médio. Mesmo se o Bitcoin perder esse suporte, que é fácil de perder, mesmo se o Bitcoin vier fazer fundos até aqui em 52 mil dólares, não vou sair da minha posição. Eu vou aproveitar para comprar mais focado no médio barra longo prazo. Porque historicamente falando, os indícios levam a crer que o bull run não acabou, que o nosso bull run vai vir o ano que vem. Que tudo isso leva a crer que a gente vai buscar no mínimo 109 mil dólares nesse primeiro topo, nessa nossa onda 3. Outra coisa que, óbvio que tudo isso tem como centro Israel, mas eu quero trazer para vocês um outro motivo para explicar o porquê que o preço do Bitcoin caiu, que é o nosso velho amigo DXY. O DXY, ele que vinha sofrendo uma queda constante, eu até reportei aos senhores que ele viria buscar o 98, quiçá o 97. Olha quanto o DXY subiu. DXY voltou para o 101. O dólar ganhou força por conta do petróleo, por conta da commodity do ouro, por conta dos títulos americanos que também ganharam força frente a esse medo geopolítico. Medo geopolítico tira ativos de risco para ativos mais seguros. Mas isso é no curto prazo, gente. A longo prazo, vamos olhar a dinâmica de um todo. Eleição americana, mês que vem. Trump pró-cripto, Kamala Harris vendo o setor cripto com outros olhos, precisando dos votos do setor cripto. Tokenização de ativos no mundo real. Revolução da IA. Coisas como GTA 6 lançado, vindo em blockchain, vindo possível uso de NFTs. Isso tudo já é revolucionário. Além disso, a gente teve um corte de juros iniciando-se com 50 pontos. Isso, a última vez que aconteceu, impactou de forma positiva o mercado. E temos outro corte da taxa básica de juros americana previsto para esse ano. Então, os setores indicativos indicam que tudo isso vai levar a uma alta do Bitcoin. Mas é possível os senhores fazerem suas próprias análises, investirem com responsabilidade. E eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos.